Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 18 aqui, nós vemos Jesus fazendo uma afirmação para Pedro, dizendo, e então também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós aprendemos com esse texto? Dentro do catolicismo, eles afirmam que Pedro, então, que a igreja estaria sendo fundamentada, edificada sobre Pedro, que Jesus aqui estaria afirmando que sobre Pedro a igreja estaria sendo alicerçada, fundamentada, edificada, porque Jesus afirma que tu és Pedro e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então eles afirmam e eles falam então que Pedro teria sido o primeiro papa e que os papas que nós temos aí hoje seriam sucessores diretos de Pedro. Mas não é isso que o texto aqui nos ensina. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina, o que esse texto nos ensina, é que a igreja está fundamentada, está alicerçada, edificada, não sobre Pedro, mas sobre Cristo. Como que você sabe disso, pastor? Simples. Quando você lê o texto no original, nós vamos ter da seguinte forma o texto sendo escrito. Também eu te digo que tu és Petros, no lugar de Pedro, Petros. E sobre esta Petra, no lugar de pedra, Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra Petros, no original, significa fagulho de pedra, pedra pequena, pedaço de pedra. Então o que Jesus está dizendo? Eu te digo que tu és Petros, um pedaço de pedra, um fagulho de pedra, mas sobre esta pedra, e aí Jesus está dizendo, falando dele mesmo, sobre esta Petra. E quem que é Petra? Petra é uma rocha consistente, uma grande rocha que serve sim como fundamento, como alicerce. Então Jesus está dizendo, eu te digo que tu és Petros, que tu és um fagulho de pedra, mas sobre esta Petra, ou sobre mim, que é Cristo, ele dizendo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você lê o texto no original, você vai ver de forma clara que Jesus não está afirmando que ele estava edificando a igreja sobre Pedro, mas ele estava edificando a igreja sobre ele. Ele é a pedra. Tanto é que nós vamos ver depois, lá nas cartas de Pedro, o próprio Pedro dizendo que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está assim edificada. E toda a Bíblia vai nos deixar claro que Jesus é a pedra angular. Jesus é aquele sobre qual a igreja, sobre quem a igreja está edificada. Todos os alicerces da igreja, todo o fundamento da igreja de Cristo está alicerçado sobre Cristo e não sobre Pedro. Agora, uma observação eu faço. Pedro foi alguém importante para a igreja? Obviamente. Não somente ele, mas todos os apóstolos. Pedro foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, juntamente com Tiago. Ele teve a sua importância e nós não devemos jamais menosprezar ou diminuir a importância de Pedro para a igreja. Mas nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo também, que foi importantíssimo, escrevendo 60% do Novo Testamento por meio das suas cartas aqui. Ou seja, o que nós precisamos entender de forma clara? Ao contrário do que o catolicismo ensina, a igreja de Cristo está edificada sobre Cristo. E por isso as portas do inferno não podem prevalecer. É por isso que Satanás e o inferno e os impérios se levantam contra a igreja e podem se levantar quantas vezes quiserem, assim como nós temos visto hoje, as pessoas se levantando e elas não conseguem vencer. Por quê? Porque Cristo é aquele que sustenta a sua igreja e não Pedro. Ok? Que Deus te abençoe.